A você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo. O nosso Além da Notícia está chegando nesta quinta-feira e o tema não poderia ser outro. A reta final das eleições 2018. Por isso, vamos aqui abordar no programa de hoje muitos aspectos que envolvem esta eleição e provavelmente você também ouvirá muito sobre como se dirigir às urnas no próximo dia 7, domingo, daqui a 3 dias. Com o grupo de convidados que nós temos aqui, a gente vai poder refletir bastante sobre estas eleições e todo o processo eleitoral até agora, esta reta final. Faço a seguinte introdução. 3 dias separam 147,3 milhões de brasileiros do primeiro turno das eleições. Os cenários já parecem indicar quem serão os candidatos à presidência que devem passar para um segundo turno ou não. Também aí nas disputas pelo governo do seu estado, você já está vendo certa percepção do que poderá acontecer. Mas as pesquisas, elas indicam de fato o rumo do seu voto? Já é a primeira pergunta que a gente faz. Bom, na eleição presidencial, mesmo que não ocorram surpresas de última hora, o cenário há 3 dias parece já estar encaminhado. Quanto agora à sequência, nesses próximos dias, dos passos dos candidatos ao governo do seu estado, aos presidenciáveis, a gente agora vai tentar aqui imaginar o que vai acontecer. Quero receber com muito gosto nossos convidados deste programa de hoje. Alexandre Bandeira, consultor político, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por poder estar com vocês aqui hoje. Quero cumprimentar aqui também Ronan Gomes Holanda, advogado especialista em direito eleitoral. Ronan, bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite e vamos lá, né? Naue Pinheiro, cientista político, professor da área de Direito, também seja bem-vindo. Naue, tudo bem? Tudo bom, Ronaldo? Obrigado pelo convite de novo. Eu estou vendo aqui que vocês estão assim meio apreensivos, é o clima de tensão da semana. Como é que vocês estão vendo essa semana aí? O que está acontecendo? O olhar de cada um de vocês. Naue, por favor. Apreensivo, a gente tem um cenário horroroso, as pessoas elas estão brigando com base em notícias falsas, em afirmações lunáticas e colocando em xeque o que a gente lutou tanto para conquistar. Que tem foi... muita notícia falsa aí sendo disseminada? Muita coisa. Os grupos aí de diversas pessoas, né, especialmente os famigerados grupos de família, né, colocando muita notícia falsa em jogo e as pessoas não checam. Eu sei que está tendo muita briga de família mesmo. Muita. mas não tem notícia verdadeira também? Tem também, né? Tem verdadeira. Aí pra gente descobrir tudo. o que é, aí, rapaz, tá difícil. Então a gente tá botando em xeque a qualidade da informação e a história tá aí para mostrar, né? O Mark Twain tem uma frase que eu gosto muito, a história não se repete, mas ela rima. A história tá para mostrar que quando a gente põe muitas coisas em xeque, põe no rumo da falsidade, não costuma acabar muito bem. Muito bem. Ronan, seja bem-vindo mais uma vez aqui. A sua percepção também da semana, como é que tá? A minha percepção é de extrema preocupação, né? Além das fake news, a gente vê que os eleitores, eles não entendem como é que o sistema político, né, jurídico-político do Brasil funciona. Então, por não entender, às vezes a gente vê que conclusões são chegadas com base em fake news e com base na total ignorância de como é que aquilo ali funciona, né? A gente tem situações específicas, né, em relação a coligações, né, e tudo isso diz respeito a como o judiciário se porta, por exemplo, em relação às eleições. E eu vejo, né, que por essa falta de conhecimento em relação a essa parte jurídica, né, das eleições, algumas fake news acabam tomando proporção em relação a isso, né? E eu ouvi informação ruidosa, mentirosa, falsa, de que, por exemplo, chegou no meu WhatsApp, se você colocar apenas o número de um candidato a tal cargo, todo o seu voto, aquele seu único voto está cancelado e não tem nada a ver isso. Você pode votar num só se quiser, não é? Isso, é verdade. Você veja, né? Essa parte do voto em branco e do voto nulo é tão sensível que toma proporções até em relação à indignação do próprio eleitor em relação às eleições, né? A gente tinha há muito tempo a gente vem tendo, né, há muito tempo essa fake news de que o voto branco ou o voto nulo na urna anularia, né, o pleito eleitoral. Na realidade, a legislação fala em anulação em relação a votos nulos das eleições de uma decisão que advenha do judiciário. E a gente tem esse outro exemplo, né, dessa fake news que está rolando aí no WhatsApp em relação ao voto parcial, né, que esse voto nem existe dentro da sistemática do direito eleitoral. Então,
uma vez, né, que o eleitor queira anular ou votar em branco em relação a algum dos cargos, a consequência em relação aos outros não é nenhuma, né? A gente vai tirar essa desinformação também aqui no programa de hoje. Vamos lá, Alexandre Bandeira, sua percepção da semana, quinta-feira, último debate de televisão. Bom, é uma questão de expectativa. Nós estamos aí à véspera da maior democracia, do momento democrático brasileiro, que é de fato poder ir às urnas e escolher a nova classe política, né? A gente tem que ressaltar que a mentira sempre fez parte da campanha eleitoral, né? Já tem um ditado que diz que na guerra a primeira coisa que morre é a mentira, né? O que a gente pode avaliar como diferente desse processo é um outro ditado que diz que quando você repete uma mentira várias vezes, ela tende a se tornar aparência da verdade. Então, com essa questão da proliferação dos grupos de WhatsApp, até mesmo nas redes sociais também, a profusão da repetição dessas mentiras dá um caráter de verdade e existe também um processo também de preguiça do eleitor em conferir se a informação é verdadeira ou não. E do outro aspecto, é que também o eleitor sabe que aquele aspecto é mentiroso, mas ele passa achando que não há problema nenhum em termos de... não vai causar dano nenhum, a bem da verdade existe um bem maior que é proteger o meu candidato, seja ele qual for, mas de fato a mentira sempre fez parte da campanha eleitoral, logicamente com as redes sociais e a velocidade da internet, né, a profusão dessas mentiras de várias formas e de vários processos, dá um caráter de verdade, mas eu acho que a gente vai ter um pleito eleitoral aí, a gente precisa proteger esse pleito eleitoral, é a única forma que a gente tem de fazer uma boa regulação da democracia, não é fazendo impeachment de presidente, né? Se a gente escolhendo melhor quem é que vai governar o nosso país. E nesse aspecto, estamos aí esperando o que vai acontecer. É uma eleição que provavelmente vai fazer com que as pessoas vão mais à urna votar do que nas eleições anteriores, por uma questão até mesmo de uma superpolarização de interesses do voto. Então, mesmo não sabendo direito votar, o brasileiro ele vota muito superficial, de uma maneira muito personalista, mas a gente deve ter uma presença maior da população brasileira indo às urnas para poder escolher os seus candidatos. A mim já aconteceu nessa semana, e eu tive essa percepção das pessoas, de observar as pessoas se interessando agora, de última hora, pelas eleições, e algumas até chegando, por exemplo, dizendo, Ronaldo, quais são os seus candidatos? Eu quero ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo. As pessoas não conhecem os candidatos a deputado distrital e federal. Isso aconteceu comigo. Não foram duas nem três, me perguntando sobre candidatos a deputado federal, distrital, no caso aqui do DF, estadual, imagino que acontece a mesma coisa, e senadores. Quanto ao governador e presidente, as pessoas já estão mais ou menos ali sabendo o que vão fazer. Agora, no campo do legislativo, eu acho que o interesse cresce agora, as pessoas vão se informar de última hora e vai acontecer também de alguém pegar o santinho na rua e votar naquele número que vai ver ali. Bom, quero perguntar quanto a isso também. Agora é a hora do eleitor se interessar de verdade pela eleição, mesmo que ele não tenha ligado por causa de todo o contexto que a gente vem vivendo na política brasileira, da chateação, mas é a hora agora, 3 dias antes, das pessoas se interessarem, Naue. Olha, a hora, na verdade, começou lá atrás, né? Mas, assim, é um bom momento. Todo momento é bom para se interessar. Até o momento de você, né, executar o seu voto, quando for você e você ali na urna, é uma hora boa. Mas eu vejo também um outro lado. A população está cansada. A corrida eleitoral começou cedo demais. Tem candidato aí que está fazendo campanha desde 2014 e isso vem polarizando, vem criando situações e aí acabou que as pessoas prestaram muito mais atenção do que o normal para o Poder Executivo, e isso federal, não sei dizer como que está nos outros estados, mas aqui em Brasília, agora que o pessoal realmente começou a acordar para a situação dos governadores, do governador, né, do cargo do Poder Executivo aqui, e para o Legislativo, que é o que vai definir de fato a eleição, é o que vai definir o rumo do país nos próximos anos, ninguém prestou atenção. E agora, assim, nunca é tarde demais, mas é um pouco complicado correr atrás de saber quem é o candidato que mais representa. Fazer, né, um adendo aqui, tem alguns apps aí que dão match, você e seu candidato e etc. Mas eu creio que isso deteriora um pouco a democracia, porque você não consegue ter uma afinidade com alguém que você viu falando, que você viu a apresentação de propostas, que você conhece por alguma razão não pessoal, mas que você realmente conseguiu
ver e ter um contato, se comunicar com essa pessoa. E se a gente está escolhendo representantes do povo, é complicado eu fazer essa escolha com base em um aplicativo. Então a gente já vê que tem alguma coisa aí que precisa de mudança urgente. Eu falei aqui, por exemplo, desse contato, das pessoas pedirem informação, se interessarem. Quero perguntar aqui ao Ronan o seguinte: Ronan, a partir da noite desta quinta-feira já muda muita coisa agora na campanha nos últimos 3 dias. Como será a campanha nos últimos 3 dias e como o eleitor também terá acesso a essas informações? Então, a partir de hoje à noite, né, os comícios eles estão já proibidos. Você pode manter campanha na internet ou por passeatas, carreatas, né, até o sábado às 10 horas da noite, né. Alguns atos de campanha ainda podem acontecer, mas no dia da campanha todo ato de campanha está proibido, né, a não ser a manifestação pessoal ali, ou com uma camiseta, uma bandeira, um bottom do seu candidato. Inclusive... Santinho colado no peito pode? Santinho colado no peito pode. A camisa do candidato pode também. Eu posso ir votar na urna com a camisa do candidato. Isso. E se o candidato tiver te dado, já foi um brinde e está ilegal, né? Então vamos fazer esse recorte. Eu vi gente comprando camisa de candidato aí. Não, comprando pode, né? Comprando pode. Mas é importante também chamar a atenção do eleitorado em relação à manifestação na internet. No dia das eleições, a manifestação na internet é vista, né, como boca de urna. Você não pode, no dia das eleições, pedir voto para o seu candidato, que você vai estar fazendo boca de urna. Então é importante que no dia até o sábado, né, está liberado, pode continuar, né, se manifestando em relação aos seus candidatos, mas é importante que no dia das eleições o eleitor também, assim como o candidato, né, e os militantes, não façam campanha nem na internet. É muito importante. Eu ouvi pessoas perguntando assim: olha, eu vou votar em família, mas minha família é grande. Lá em casa somos 5, 6, assim pode, mas em grupos que se dê o entendimento de grupos se reunirem ali e chegarem, isso não é permitido no dia. Não é permitido. Chegar na urna, na zona eleitoral, não é? Em grupo. Isso. Em grupo a gente não pode haver essa aglomeração de pessoas, né, próximos às zonas eleitorais, principalmente se elas todas estiverem identificadas, né, como... Eu perguntei isso porque vai acontecer aquilo. A pessoa vai chegar com o carro, com a bandeira do seu candidato, alguma coisa, do carro podem descer 5, 6, todo mundo com a camisa, com alguma coisa. Isso é normal. Normal, isso é possível. Não pode ter uma aglomeração de várias pessoas, né? Porque aí vai ficar parecendo que é uma gangue, né? Uma coisa assim, aí pode ser que fique complicado. Mas, Ronaldo, eu queria também chamar a atenção em relação à pergunta do Naue, em relação a essa falta de conhecimento do eleitor. Por quê? Porque o voto no sistema proporcional, ele é para o partido, né? E o partido hoje, ele tem uma consequência muito importante em relação à votação desses deputados federais, principalmente, que é o quê? A cláusula de barreira. Então, a estratégia política que o eleitor tem que pensar, né, em como votar também é relacionada à cláusula de barreira, né? Ao meu entender, que é uma perspectiva jurídica e que a gente vai ter consequências sérias, né, em relação às próximas eleições, porque partidos podem desaparecer, né, em relação a isso. Muito bem. Gente, agora eu quero entrar já em assunto mais quente ainda dessa eleição 2018. Eu quero tratar de alguns fenômenos que a mim chamaram muito a atenção. Eu tenho aqui, elenquei aqui 4 fenômenos. O fenômeno Bolsonaro, uma candidatura que não apareceu na televisão nem no rádio, porque ele não tinha tempo. O fenômeno Haddad, que teve o apoio do ex-presidente Lula, entrava na cadeia para receber orientações do ex-presidente Lula e o povo não está nem ligando que um candidato está indo a uma cadeia receber orientação de um preso para comandar o país. O fenômeno Alckmin e suas alianças, que o Alckmin tem o maior tempo de televisão, o maior tempo de rádio, o maior grupo de partidos políticos, uma capilaridade em todo o território nacional, e o Alckmin não decolou, não deslanchou. E o fenômeno também dos caciques de sempre na política brasileira, que parece serão reeleitos, porque as pesquisas indicam que eles estão bem, ou para senador, ou para deputado, alguns governadores de estado. Então, eu vou começar aqui pegando primeiro desse fenômeno dos caciques, que a gente sempre conheceu e que todos os dias a mídia mostra coisas ruins que eles fizeram, maus feitos, não é? Que eles fizeram quando eles estão aqui no Congresso Nacional, mas a imagem deles parece que não se desgasta lá no território eleitoral deles.
Então, Alexandre Bandeira, como entender isso, essa paixão do povo por candidatos eternos, parece que não morrem nunca, não acabam nunca, e sempre envolvidos com coisa suja e que estão aí na ponta das pesquisas? Bom, não é bem uma paixão, a gente tem que advir que, sim, as regras eleitorais que foram colocadas para as eleições de 2018 foram feitas para preservar o status quo. Né? A bem da verdade, nós tivemos pouca campanha, não muita campanha. Né? A gente imaginar que no tempo oficial de campanha nós caímos de 90 dias para 45 dias, na televisão de 45 para 35, ainda mais com a redução do tempo de televisão dos programas que foram feitos. Né? Isso é muito difícil, essa dificuldade de você apresentar um candidato em tão pouco tempo, ainda mais com a restrição de dois elementos que eu considero importantes. O primeiro é a questão de que todo o recurso de campanha está na mão de 35 presidentes de partidos políticos que determinam que são as pessoas que recebem tanto o dinheiro do fundo partidário quanto do fundo eleitoral e que decidem quais são os candidatos que vão receber esses recursos. Então, você tem vamos dizer assim, uma distribuição desigual entre essas nominatas dos candidatos, né? Já que cabe aos partidos políticos a decisão em quem investir efetivamente nas campanhas. E a decisão clara de todos os presidentes de partido foi investir naqueles que tenham já maior possibilidade, então, ou seja, aquelas pessoas que já estão na vigência de mandato. Nós temos aí um curto tempo lógico, de propaganda eleitoral. E, por último, nós temos uma questão que é o seguinte, né? A população ela quer, sim, uma renovação. Qualquer pesquisa de mercado que você colocar, qualquer pesquisa eleitoral que você colocar, vai dar um indicador de que a população quer renovação. Mas ela tem medo. Ela tem medo de jogar o voto dela fora. E aí ela vai naqueles candidatos que, de uma certa forma, ela já conhece, ou o candidato diretamente, ou então até mesmo aquele sobrenome, que às vezes o que está elegendo não é mais o patriarca daquela família, daquela política. Então, uma legenda aí, os filhos, as gerações também. É o filho, é o neto, daqui a pouco é o bisneto, o tataraneto. Então, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, já uma renovação muito baixa dentro dos parlamentos no Brasil inteiro. A gente vive hoje uma situação de duas eleições muito claramente, uma de governador para baixo e uma de presidente, e aí uma questão de uma polarização extrema entre Bolsonaro e Haddad, mas, de fato, o que a gente tem é que, por falta de opções dentro de um processo de fazer uma boa escolha, e já falamos isso aqui dentro do programa, a população ela tende a despejar votos naqueles nomes que já são mais conhecidos mesmos. Infelizmente, é a regra eleitoral que criou esse fantasma. Daqui a pouco eu vou pedir ao Naue, vou pedir ao Ronan também que comentem sobre isso, sobre este fenômeno aqui dos caciques de sempre. A gente vai ao nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco na sequência do Além da Notícia.